Vamos girar o assunto por aqui, porque eu tenho um estudo divulgado pela ONG Transparência Internacional. E esse estudo está apontando que o Brasil caiu 10 posições e ficou na posição 104 entre 180 países no ranking do Índice de Percepção da Corrupção de 2023. Essa é a pior queda do país desde o ano de 2017, quando o Brasil perdeu 17 posições. E, inclusive, é ainda a pior posição no ranking desde 2019, quando a nação aparecia na posição número 106. Esse índice usado pela ONG vai de 0, que caracteriza o cenário mais corrupto, a 100, quando é o mais íntegro. Enquanto a média mundial ficou estagnada em 43 pontos pelo 12º ano consecutivo, a pontuação brasileira passou de 38 para 36 pontos no ano de 2023. Nessa escala global, o levantamento aponta o enfraquecimento do sistema judiciário e também do Estado democrático de direito. Para você que está no rádio, uma rápida pausa, a gente já volta com essa discussão, são 10 horas e 25 minutos. Gente, vocês sabem uma coisa que eu não consigo entender dessa história? É o comportamento do brasileiro na hora do voto em relação a esse tema da corrupção. Porque se vocês analisarem, as pesquisas todas indicam que o brasileiro acha que a saúde vai mal, que a educação vai mal, que a segurança vai mal, pelo fator da corrupção. Só que aí, na hora do voto, a corrupção não é o critério decisivo. A corrupção não é o critério que vai diferenciar ou não. Não, mas, por exemplo, se você analisar uma questão de segurança pública, talvez, ela esteja acima da questão da corrupção. Eu quero entender um pouco como é que vocês veem a cabeça do brasileiro em relação a esse tema, Palumbo. Como é que você pode achar que o maior problema do Brasil é a corrupção e, na hora do voto, o brasileiro talvez não coloque em primeiro lugar essa questão? Exatamente, né? O eleitor brasileiro, ele não tem por hábito pesquisar o seu candidato. Ele não procura o histórico, ele não procura a história de vida, ele não procura absolutamente nada. Não vê se foi condenado e está estampado, né? A gente tem parlamentares aí, tanto no Senado quanto deputados, que passaram, foram presos, estão lá. Então, fica muito difícil, né? Por isso que a gente sempre luta para que as pessoas, a população, ela fiscalize o seu político, né? Que ela não se vá lá 2 dias antes, decide quem vai votar, porque a vizinha falou que isso aqui era bom, ela vai lá e vota e não faz uma pesquisa prévia, não se pesquisa absolutamente nada. Hoje é tão fácil, é só dar um Google que você consegue saber mais ou menos como que é aquela pessoa, olhar nas redes sociais. Aliás, as redes sociais é um grande celeiro de embusteiro, né? O que tem de deputados que eu vejo que mente pra caramba, que eu vejo fazendo vídeos lá, inclusive ligados à área da segurança, e depois tem o voto totalmente contrário àquilo que ele colocou nas redes sociais, porque tem uma rede sociais com milhares de seguidores, é absurdo. Por quê? Porque a população realmente ela não fiscaliza, ela não acompanha o seu político, ela não se interessa pelo que ele fez ou porque ele passou, se ele foi condenado, se ele tem um processo de corrupção, se ele tem um processo de agressão, absolutamente nada, parece que não vale absolutamente nada. Aí esses candidatos geralmente vêm com 3 milhões de fundo partidário, contrata milhares de pessoas para trabalhar nas suas eleições, fazem acordo com prefeitos, os prefeitos acabam ajudando porque eles mandam emenda e o ciclo não se renova ou se renova muito pouco. E aí, Pepe, qual que é o sintoma dessa história, hein? Ô, Paulinho, eu gosto de falar o seguinte, né, que a corrupção não é o maior problema do Brasil. Pelo contrário, o Brasil não é mais corrupto que todos os países do BRICS, não é mais corrupto que os Estados Unidos, não é mais corrupto que a França. Então, a pauta de combate à corrupção, na verdade, é uma antipauta, não é? E a população, sensivelmente a isso, acaba implicitamente entendendo esse caminho. Todo mundo é contra a corrupção. Todo mundo é a favor ao combate à corrupção. Todo mundo é a favor à educação de qualidade. Todo mundo é a favor à saúde de qualidade a todos. Então, a pauta da corrupção, né, mesma coisa que me colocar como sou contrário ao câncer, né? Você nunca vai conseguir extirpar o câncer da população e você não vai conseguir extirpar a corrupção da população, porque faz parte, infelizmente, de uma sociedade, dos seres humanos, a questão da corrupção. Então, tem seres humanos, vai ter corrupção. O que você pode fazer são os instrumentos, criar instrumentos para impedir, né, e atenuar a questão da corrupção, que nunca vai acabar. Então, quando eu vejo, por exemplo, a bandeira da corrupção, que foi muito levantada, né, por pessoas de direita pós-Lava Jato, não é? Eu vejo que é muito mais uma pauta de centros urbanos do Brasil do que uma pauta da sociedade como um todo, né? E esse indicador aí de corrupção, indicadores de percepção da corrupção, até o nome é ruim,
porque a percepção é subjetivo, né? E para criar esses indicadores, né, ouviram só empresários e jornalistas especializados em corrupção. Ou seja, não tem nada a ver com a percepção da população em geral. E quando você pega o que esse indicador verificou e identificou, são questões completamente subjetivas, contra a emenda parlamentar, por exemplo, contra a questão da politização da justiça, por exemplo. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. PP, são 10h30 da manhã. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo a queda do Brasil num ranking mundial de combate à corrupção, que tem todos os anos, desde 1995, esse ranking que mede um pouco as ações das instituições brasileiras em relação a isso. Ô Ju, eu estava dando uma olhada aqui no ranking. O Brasil registrou, inclusive, uma avaliação pior do que Uruguai, Chile, Cuba e Argentina. Ou seja, nós estamos pior que Cuba, Júlia Lucia. Me explica essa. Exatamente, era esse o ponto que eu queria trazer aqui. Eu estou lendo aqui, né, a relação dos países, é assustadora a posição que a gente se encontra, porque hoje nós somos a 9ª economia mundial. Então, é impressionante o quanto contrasta, né, a posição, a grandeza do Brasil, da sua economia. E quando a gente pega e analisa isso aqui, agora, em primeiro lugar, que bom que nós temos organismos internacionais que escancaram a patifaria que acontece aqui no Brasil. Porque, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que trabalham para normalizar a cultura de corrupção. E aí, quando o PP fala a corrupção é natural do ser humano, peraí, não é assim não. Se a gente pegar os primeiros países que aparecem no ranking como menos corruptos, são os países nórdicos. São países que, ao mesmo tempo, apresentam os melhores indicadores de desenvolvimento humano. Então, a gente observa que educação, saúde estão intrinsecamente ligados ao combate à corrupção. Se a gente não entender que esse mal precisa ser extirpado da nossa sociedade, a gente não evolui em nenhuma outra área. E é uma guerra cultural, porque as pessoas não são todas iguais. Há pessoas honestas e há pessoas desonestas. Se a gente faz uma seleção para conviver com as pessoas, para a gente definir quem vai ser o nosso amigo, para a gente definir quem vai ser o nosso cônjuge, por que a gente não pode ter esse mesmo critério para escolher os nossos políticos? E aí, toda vez que eu vejo uma campanha para colocar todos os políticos como iguais, como se fossem farinha do mesmo saco, isso me revolta e, ao mesmo tempo, eu luto contra isso, porque não são todos iguais. Há políticos honestos, há políticos que não se rendem ao sistema e há aqueles desonestos também. Então, os eleitores precisam saber que há escolhas diferentes a ser feitas, que a gente não tem que sucumbir ao mais do mesmo, que a gente não tem que normalizar. Eu, por exemplo, tenho como critério, eu jamais voto em ladrão. Foi condenado por corrupção, eu não cogito. E eu acho que a sociedade japonesa, por exemplo, se comporta da mesma maneira. Assim como a sociedade da Suíça, assim como Nova Zelândia, Singapura, que está super bem classificada aqui também. Então, é mais uma questão de guerra cultural da própria sociedade se redefinir ali, principalmente no seu seio familiar, de cultuar a verdade, sim, de falar o que é certo, de não aceitar. Pais e mães não devem aceitar a mentira dos seus filhos e, portanto, não devem ensinar a mentira aos seus filhos. E essa postura de absoluta intolerância com o errado, ela tem que sair do seio da família e se espalhar para as outras esferas. Agora, Ju, um ponto nessa história, eu acho que é o central, Mano Ferreira, que é a questão da instabilidade, da insegurança jurídica. Exatamente. Porque não adianta a gente querer combater nenhum tipo de corrupção no Brasil se, de alguma forma, a justiça não traz uma certa segurança e estabilidade no processo, né? Exatamente. E aí a gente olha, por exemplo, decisões que acabam com acordo de leniência, que dizem que a empresa que roubou, que assumiu para todo mundo que roubou, que devolveu bilhões de reais, de repente pode voltar a fazer contrato com o governo como se nada tivesse acontecido. Ou seja, isso gera uma percepção de corrupção, e não apenas corrupção, mas percepção de impunidade sobre a corrupção. Ou seja, é uma percepção de que somos um país que não apenas normaliza,
mas até aplaude a corrupção. Então isso é muito grave. Eu discordo do PP que tratou como se fosse uma questão menor a percepção que a população tem sobre o nível de corrupção. Isso é muito importante, porque fala da imagem... Não é a população que tem, não. Sim, que o extrato, a amostra específica do índice, mas que é o mesmo critério no mundo inteiro. Ou seja, é uma régua que importa, que nos ajuda a comparar a percepção que existe de corrupção no Brasil e no resto do mundo. E também não é verdade que todo mundo é contra a corrupção. A gente tem muita gente no Brasil, grupos políticos inclusive, que atuam sistematicamente para normalizar a corrupção. Quando, por exemplo, tratam como se o combate à corrupção fosse coisa de teoria conspiratória de agente da CIA interferindo na justiça brasileira. Quando dizem, por exemplo, que como se fosse uma piada, que usam dinheiro de auxílio moradia para comer gente. Como se fosse um dinheiro particular. Ou seja, essa distorção que trata o dinheiro público como se particular fosse... é um projeto político de normalização da corrupção e que, infelizmente... Mas precisa ter segurança jurídica, né, Palumbo? Precisa ter muita segurança jurídica que não temos no Brasil. Eu também discordo do PP quando ele fala, inclusive, das emendas, que não vê problema nisso. Ô, PP, eu repito, você precisa andar pelas periferias, andar pelos hospitais. Cada vez que um parlamentar faz uma treta com emenda, mandando para uma prefeitura e pedindo 10, 15, 20% de volta, é uma pessoa que morre na fila de um hospital. Quando você anda pelos hospitais e vê lá no corredor um monte de gente, é por causa dessa maldita corrupção desses parlamentares que fazem essas tretas com emenda. E você falar que a corrupção não é tão importante, é uma subpauta, você está ajudando esses corruptos a se perpetuarem no poder. Nós temos que combater a corrupção. E não achar que isso é normal, mas achar que isso é tranquilo. Eu concordo com o PP num aspecto. A emenda parlamentar, ela é algo institucional, certo? Sim. Existem outras formas de corrupção, aliás, muitas outras formas de corrupção que não necessariamente são praticadas pelos parlamentares. Um dos problemas funcionários de ministérios, de secretarias, problemas não necessariamente passa pelas emendas. Houve uma diminuição da transparência sobre a destinação das emendas. Então melhora as emendas parlamentares. E aí existe uma relação entre qualidade de transparência de acesso a dados com a capacidade da sociedade de fiscalizar aqueles gastos e corrupção. Então, quando você diminui a transparência, você fatalmente acaba aumentando a corrupção. Então, dá mais transparência para a emenda parlamentar, mas não demonstra... Pergunta se querem dar mais transparência. Eu acho impressionante, por exemplo, o Palumbo dá um exemplo aqui completamente retórico, falando que há problemas na emenda de parlamentar que pega uma parte da emenda. Eu ando pelas periferias, próprio, mas há casos também de emenda que salvam vidas. Eu conheço um caso do município do interior do norte do Brasil, por exemplo, que uma ambulância comprada com jeito de emenda salva vidas no local. Então o problema não é a emenda parlamentar, o problema é a forma que alguns parlamentares usam. É a corrupção que você falou que é uma subpauta. Você falou que a corrupção é uma subpauta. E o problema é o valor. Os valores se tornaram astronômicos. Emenda parlamentar, você falou... Emenda distorção. Está muito alto o valor. Emenda parlamentar tem no mundo todo. Mas se for baixo, eles vão se corromper do mesmo jeito. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem tal de earmarks, que são as emendas parlamentares lá, que são bilionárias também. E ninguém fala mal da emenda parlamentar nos Estados Unidos. Todo país civilizado tem. A emenda parlamentar, Paulinho, a emenda parlamentar é um instrumento bom, porque é uma forma do poder legislativo contribuir com a implementação de políticas públicas do Poder Executivo. Olha que coisa democrática bonita. O problema é que... Você precisa andar pelas periferias, viu? Você precisa ir no Hospital Geral de Taipas comigo. Mas o que teve uma coisa com a outra? Porque as pessoas... Manda emenda parlamentar 10 milhões de emenda parlamentares da minha bancada paulista, eu mandei toda pra saúde. Porque eu sei que as pessoas estão morrendo. Se eu tivesse, eu mandava. Faz política. Mandei todo. Eu não mandei pra obra, não. Você que tem que fazer, porque a sua bolha que é terrível. Faz política. Fala, Ju. Paulinho, você tem toda a razão. Você trouxe o ponto central. Eu quis abordar a questão cultural, mas imagine um investidor estrangeiro. Quando ele analisa algumas decisões, quando ele toma conhecimento de algumas informações vindas aqui do Judiciário brasileiro. Acordos que são feitos com empresas que antes haviam recebido multas bilionárias e essas multas são anuladas. Sinceramente, alguém colocaria dinheiro nesse país aqui? Sim, claro. Não coloca. Se você tiver capital especulativo, PP,
Aí você coloca, o Brasil é uma terra selvagem para o exterior nos enxerga assim, porque até o passado no Brasil é incerto. Você anula, quantas decisões judiciais foram anuladas no último ano, gente? Com argumentação de foro, porque não tinha mais o que argumentar. Já tinha sido transitado e julgado. Aí você pega a única possibilidade de anular uma decisão, foro. Aí você anula. Então, a gente tem a obrigação de trazer aqui para as pessoas que nos ouvem o que significa isso e a repercussão, porque o Brasil está empobrecendo. Ano passado, por exemplo, nós tivemos um decréscimo do número de vagas de trabalho. Peguem os dados do CAGED divulgados agora, divulgados ontem. Já está acontecendo. O empobrecimento da população já está acontecendo, porque quando você não é confiável, você não tem crédito, você não recebe crédito, ninguém investe em você. E é isso que está acontecendo com o Brasil. E é triste, porque o judiciário brasileiro está contribuindo para isso. O poder que deveria ser neutro, o poder que deveria aplicar as leis, que não deveria olhar a quem, onde o lobby dos advogados não deveria ser superior à letra da lei. Então, o Paulinho está totalmente certo. Essa percepção é indiscutível, é nossa, mas é principalmente do exterior também, e o Brasil perde e empobrece por isso. É isso aí, Ju, concordo contigo. Gente,